No ano de 605 a.C., um evento transformador ocorreu na história antiga e Nabucodonosor II, rei da Babilônia, cercou Jerusalém, marcando o início de uma série de deportações que mudariam o curso da história judaica e mundial. Entre os cativos levados para a Babilônia estava um jovem de destaque chamado Daniel, cuja jornada e influência transcenderiam seu tempo e lugar, oferecendo insights profundos sobre a soberania divina e o desdobramento da história humana. Neste cenário de conquista e cativeiro, Daniel emergiu não apenas como um cativo, mas como um visionário cujas interpretações de sonhos e visões deixaram reis perplexos e nações em alerta. Um desses momentos decisivos ocorreu quando o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador que nenhum de seus sábios conseguiu explicar. Daniel, no entanto, com a sabedoria dada por Deus, não só revelou o sonho ao rei, mas também interpretou sua simbologia profunda e uma estátua majestosa com partes de ouro, prata, bronze, ferro e barro, representando impérios que se sucederiam no domínio do mundo. A cabeça de ouro, como Daniel explicou, simbolizava o próprio Império Babilônico de Nabucodonosor. Este seria seguido por outros reinos, simbolizados pela prata e pelo bronze, até a divisão final do reino, representada pelo ferro misturado com barro. Essas visões, registradas no capítulo 2 de Daniel, não apenas estabeleceram Daniel como um profeta de renome na corte babilônica, mas também lançaram as bases para as interpretações futuras dos movimentos geopolíticos à luz da profecia bíblica. As visões de Daniel, especialmente aquelas detalhadas nos capítulos subsequentes de seu livro, ofereceram uma estrutura profética que se estendeu por séculos. No capítulo 7, Daniel expandiu essa narrativa, prevendo o surgimento do Império Medo-Persa, seguido pela Grécia e outros reinos. Essas profecias se desenrolaram com uma precisão surpreendente ao longo da história, com a ascensão de Ciro, o Grande, da Pérsia, que conquistou a Babilônia em 538 a.C., e Alexandre, o Grande, da Macedônia, cujas campanhas estabeleceram a hegemonia grega após 331 a.C. O relato de Daniel sobre a sucessão desses impérios não é apenas um testemunho da sua habilidade profética, mas também uma poderosa afirmação da soberania divina sobre os assuntos humanos. Além disso, o detalhamento dessas visões revela a natureza cíclica e muitas vezes efêmera do poder humano, contrastando com a constância e eternidade do reino divino. A história de Daniel, entrelaçada com as reviravoltas dos impérios, também toca em temas universais de fé, lealdade e resistência frente à adversidade. Sua habilidade em interpretar sonhos e visões sob circunstâncias muitas vezes hostis demonstra não apenas a intervenção divina, mas também a importância da sabedoria e da compreensão em tempos de incerteza. Interessantemente, as narrativas de Daniel e as evidências arqueológicas têm contribuído para um diálogo contínuo entre fé e história. Por muito tempo, a existência de personagens e eventos mencionados em Daniel foi objeto de debate entre estudiosos e céticos. Contudo, descobertas arqueológicas progressivas, como a confirmação da existência de Belsazar, mencionado como regente na Babilônia durante o reinado de Nabonido, têm validado aspectos históricos do livro de Daniel, reforçando sua credibilidade e importância. A jornada de Daniel, de cativo a conselheiro de reis, e suas visões proféticas são mais do que meras anotações históricas, elas são testemunhos da interação divina na tapeçaria da história humana. As datas e eventos, como o cerco de Jerusalém em 605 a.C. e a queda da Babilônia em 538 a.C., não são apenas marcos cronológicos, são lembretes da presença constante e soberania de Deus ao longo das eras, convidando cada geração a refletir sobre o propósito maior que se desdobra no palco mundial. A persistência de Daniel em manter sua fé e princípios em um ambiente estrangeiro e muitas vezes hostil serve como um poderoso exemplo de integridade e convicção. Sua habilidade em interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, detalhando a sucessão de impérios com precisão notável, não só estabeleceu sua posição na corte babilônica, mas também ressaltou a capacidade de Deus em revelar os mistérios do futuro e influenciar o curso da história humana. À medida que o relato de Daniel se desdobra, é revelado um padrão profético mais amplo que aponta para eventos e transformações ainda mais significativos. No capítulo 7, a visão de Daniel dos 4 grandes animais, cada um simbolizando um reino futuro, expande a narrativa introduzida na estátua do sonho de Nabucodonosor. Esses símbolos, carregados de significado, oferecem uma visão mais detalhada das dinâmicas do poder mundial,
culminando na promessa de um reino eterno estabelecido pelo Ancião de Dias, uma representação do governo divino supremo. A precisão das profecias de Daniel, especialmente no que se refere à ascensão e queda de impérios, como a Medo-Pérsia e a Grécia, evidenciada pela campanha de Alexandre, o Grande, e sua subsequente divisão, é um testemunho da visão providencial que permeia o livro. Estas não são meras conjecturas históricas, mas sim vislumbres divinamente inspirados que atravessam os séculos, fornecendo não apenas um roteiro para a compreensão dos eventos mundiais, mas também uma esperança na promessa de uma ordem final estabelecida pela justiça e pela paz. Além disso, o impacto das descobertas arqueológicas na validação da historicidade das narrativas de Daniel tem sido profundo. A confirmação da existência de figuras como Belsazar, que por muito tempo foi considerado uma invenção literária devido à sua ausência nos registros históricos tradicionais, ilustra a complexidade e a riqueza dos contextos históricos bíblicos. A descoberta de inscrições e artefatos que corroboram os detalhes fornecidos no livro de Daniel reforça a integridade das Escrituras como um registro confiável, tanto espiritual quanto historicamente. Nesse sentido, a jornada de Daniel e as visões proféticas que ele recebeu não são apenas narrativas de um passado distante, elas são um convite à reflexão e ao discernimento sobre o papel da fé em meio às vicissitudes da história humana. A resiliência de Daniel diante das provações, sua sabedoria em interpretar os sinais dos tempos e sua confiança inabalável na soberania de Deus são qualidades que transcendem as eras, oferecendo lições valiosas para os dias atuais. O livro de Daniel, portanto, é mais do que um compêndio de profecias e histórias antigas, é uma fonte contínua de inspiração, encorajamento e orientação. As datas e eventos que ele menciona, desde o cerco de Jerusalém até a queda da Babilônia e além, não são meros pontos de referência temporal, são marcos de uma jornada divinamente orquestrada através da história, apontando para a eventual realização de um plano maior que abrange toda a humanidade. Assim, ao refletirmos sobre a vida e as mensagens de Daniel, somos convidados a considerar nossa própria posição no fluxo da história e a reconhecer a mão providencial que guia os destinos das nações e dos indivíduos. As lições de fé, coragem e perspicácia encontradas no livro de Daniel continuam a ressoar, oferecendo luz e esperança mesmo nos momentos mais desafiadores, e reafirmando a promessa de um futuro onde a justiça divina prevalecerá. Diante das vicissitudes e da transitoriedade dos impérios humanos, as visões proféticas de Daniel destacam uma verdade inabalável na soberania de Deus sobre os reinos da terra. Através das eras, impérios erguem-se e caem, cada um deixando sua marca na tapeçaria da história humana, mas o reino eterno de Deus, simbolizado pela pedra que esmaga a estátua no sonho de Nabucodonosor, permanece imutável e indestrutível. Essa pedra, que se torna uma grande montanha e preenche toda a terra, simboliza a instauração final do reino de Deus, um tema recorrente nas visões de Daniel que ressoa com uma esperança duradoura. O livro de Daniel, portanto, não é apenas uma crônica das provações de um homem de fé em terras estrangeiras ou um registro das intrigas das cortes antigas. É, em sua essência, um manifesto da fé que desafia o poder temporal com a promessa de um reino eterno fundamentado na justiça e na retidão. As histórias de fé, coragem e integridade de Daniel e seus companheiros, como a recusa em se contaminar com as iguarias do rei e a resistência diante da fornalha ardente da cova dos leões, não são apenas testemunhos de convicção pessoal, mas também de uma profunda confiança na providência divina. As implicações dessas narrativas e visões proféticas vão além do contexto histórico, abordando questões universais de poder, fé e destino. A capacidade de Daniel de permanecer firme em seus princípios, apesar das pressões e ameaças de um império dominante, oferece uma lição atemporal sobre a importância da integridade e da fidelidade aos valores mais elevados, mesmo diante de desafios aparentemente intransponíveis. Além disso, a interação de Daniel com os governantes de seu tempo, oferecendo sabedoria e orientação sem comprometer sua fé, reflete a possibilidade de influenciar positivamente as estruturas de poder, mantendo-se fiel aos princípios divinos. Essa dualidade de engajamento e fidelidade, de navegar pelas complexidades do poder humano enquanto se mantém enraizado na verdade eterna, é um aspecto crucial da narrativa de Daniel. A riqueza das profecias de Daniel, com suas camadas de interpretação e significado, também convida à reflexão e ao estudo contínuos. A natureza simbólica e, às vezes,
enigmática das visões proféticas estimula uma busca por compreensão, não apenas dos eventos históricos específicos que elas previram, mas também dos princípios mais amplos que governam a interação entre o divino e o humano. Em última análise, o livro de Daniel ressalta a convicção de que, apesar das aparências externas e das vicissitudes temporais, há um propósito divino em ação, moldando o curso da história em direção a um desfecho que reflete a justiça e a soberania de Deus. Essa perspectiva oferece conforto e esperança em tempos de incerteza, lembrando-nos de que, por mais turbulentas que sejam as águas da história humana, há um porto seguro na promessa de um reino eterno governado pela sabedoria, amor e justiça divinos. Portanto, ao contemplarmos as narrativas e profecias do livro de Daniel, somos convidados a refletir sobre nossa própria jornada através do tempo, reconhecendo as forças temporais em jogo, mas também buscando sintonizar-nos com o fluxo mais profundo da vontade divina que se desdobra na história. As lições de Daniel, enraizadas em tempos e contextos muito diferentes dos nossos, continuam a falar conosco hoje, oferecendo orientação, inspiração e a promessa reconfortante de um futuro redimido pela presença e propósito divinos. Esta perspectiva transcendental, enraizada nas visões e experiências de Daniel, convida a uma reflexão mais profunda sobre o papel da fé em meio às complexidades do mundo. A interseção entre o divino e o terreno, tão vividamente retratada no livro de Daniel, oferece um prisma através do qual podemos contemplar os desafios e oportunidades de nossa própria época. Em uma era marcada por rápidas mudanças e incertezas, as histórias de fé, perseverança e intervenção divina em Daniel ressoam com um senso renovado de propósito e esperança. Além disso, as profecias de Daniel, particularmente aquelas que apontam para eventos futuros e a instauração do reino divino, fornecem um rico terreno para a contemplação espiritual e escatológica. A natureza simbólica dessas profecias, com animais representando impérios e estátuas simbolizando sucessões de poder, não apenas captura a imaginação, mas também desafia os leitores a buscar uma compreensão mais profunda dos planos divinos e do fluxo da história. A influência do livro de Daniel estende-se além do âmbito religioso e espiritual, permeando a cultura, a arte e a literatura ao longo dos séculos. As imagens de Daniel na Cova dos Leões, a estátua do sonho de Nabucodonosor e a escrita na parede tornaram-se ícones culturais que simbolizam coragem, revelação divina e a transitoriedade do poder humano. Essas histórias e imagens continuam a inspirar artistas, escritores e pensadores, oferecendo metáforas ricas para a exploração de temas universais de justiça, redenção e a busca por significado. O legado do livro de Daniel, portanto, transcende suas origens antigas, oferecendo insights e inspiração para gerações sucessivas. A interação entre fé e destino, Deus e humanidade, bem como a promessa de restauração e renovação, continua a oferecer uma mensagem de esperança e resiliência em face dos desafios da vida. A promessa de um reino eterno de paz e justiça oferece uma visão consoladora e motivadora para aqueles que buscam orientação e certeza em tempos turbulentos. Em última análise, o livro de Daniel é um convite à reflexão e ao engajamento com as questões mais profundas da existência humana. Ao mergulharmos nas suas histórias e profecias, somos convidados a considerar nosso próprio lugar no fluxo da história, a natureza da verdadeira liderança e integridade, e o poder da fé em superar adversidades. As lições de Daniel, enraizadas na confiança na providência divina e na busca por justiça e retidão, oferecem orientação valiosa para todos aqueles que buscam navegar os desafios do mundo contemporâneo com coragem e fé. Portanto, ao refletirmos sobre o impacto duradouro do livro de Daniel, somos lembrados da capacidade da narrativa bíblica de falar através das eras, oferecendo luz e sabedoria para os caminhos da humanidade. A jornada de Daniel, de cativo a conselheiro de reis, e suas visões do desdobramento do plano divino, são um testemunho do poder da fé e da esperança que transcendem as circunstâncias imediatas, apontando para a realidade última de um reino governado pela justiça e amor divinos. A jornada de Daniel, imersa em desafios e triunfos, oferece uma rica tapeçaria de lições sobre a resistência da fé e a soberania divina em meio às mudanças dos impérios terrenos. Suas experiências, desde a interpretação dos sonhos do rei até os momentos de provação na Cova dos Leões, ilustram a interação dinâmica entre a providência divina e a agência humana. Esta interação não só moldou o curso da vida de Daniel, mas também deixou um legado indelével que continua a inspirar e orientar.
O impacto de Daniel estende-se ao campo da escatologia, onde suas visões proféticas oferecem uma janela para a consumação dos tempos e o estabelecimento do reino divino. Estas visões, carregadas de simbolismo e significado, têm sido objeto de estudo e interpretação ao longo dos séculos, cada geração buscando nelas orientação e esperança diante dos desafios de sua época. Além do seu significado espiritual e escatológico, o livro de Daniel também oferece insights sobre o caráter e a liderança. A integridade e a sabedoria de Daniel, sua habilidade de navegar a política da corte babilônica sem comprometer seus princípios, são qualidades que ressoam com todos aqueles que buscam viver com propósito e integridade em um mundo complexo e muitas vezes contraditório. O livro de Daniel, com suas narrativas envolventes e profecias profundas, transcende as barreiras do tempo e cultura, falando a um vasto leque de leitores em diversas épocas e lugares. Suas histórias de fé, coragem e intervenção divina oferecem uma fonte de inspiração e encorajamento, enquanto suas visões proféticas continuam a capturar a imaginação e a alimentar a esperança na promessa de um futuro redentor. Em última análise, a mensagem do livro de Daniel é uma de esperança inabalável e confiança na soberania de Deus, mesmo diante das maiores adversidades. Ele nos lembra que, embora possamos enfrentar provações e desafios em nossa jornada, há um propósito divino maior em ação, guiando o curso da história em direção a um desfecho que reflete a justiça, a paz e a redenção divinas. Essa promessa, enraizada nas visões e experiências de Daniel, continua a oferecer luz e orientação para todos aqueles que buscam navegar os desafios da vida com fé e convicção. 1. O contexto das profecias de Daniel. O livro de Daniel, situado no Antigo Testamento, é conhecido por suas ricas profecias que abrangem desde eventos históricos iminentes até visões escatológicas, que se referem aos últimos dias ou ao fim dos tempos. As profecias de Daniel são apresentadas através de sonhos e visões, geralmente com uma forte simbologia, envolvendo estátuas de vários metais, animais ferozes e figuras misteriosas, cada uma representando diferentes impérios ou eras da humanidade. 2. As principais profecias de Daniel. Antes de chegarmos à última profecia, é essencial compreender algumas das principais profecias que Daniel interpretou ou recebeu. Item: a estátua do sonho de Nabucodonosor. Esta visão descreve uma grande estátua com partes feitas de diferentes materiais, ouro, prata, bronze, ferro e barro, representando sucessivos impérios mundiais, culminando na divisão e eventual destruição desses reinos por um reino eterno estabelecido por Deus. Item: as 4 bestas. Daniel tem uma visão de 4 bestas, cada uma simbolizando um império, similar à estátua do sonho de Nabucodonosor, mas com ênfase na 4ª besta, que representa um reino particularmente opressivo e desafiador de Deus, que seria finalmente julgado. Item: o carneiro e o bode. Esta profecia detalha um confronto entre um carneiro, representando o Império Medo-Persa, e um bode, simbolizando o Império Grego, culminando no surgimento de um líder insolente, geralmente interpretado como uma prefiguração de Antíoco Epifânio, que profanou o templo em Jerusalém. 3. A última profecia. A última profecia de Daniel é frequentemente associada às visões encontradas nos capítulos finais do livro, especialmente os capítulos 11 e 12, que detalham uma série de conflitos entre os reis do norte e do sul, simbolizando as lutas entre os impérios Seleucida e Ptolemaico, culminando em um período de grande tribulação. Esta tribulação é caracterizada por perseguições e provações, mas também por uma promessa de ressurreição e julgamento, onde os justos receberiam sua recompensa eterna. 4. Significado da última profecia. A última profecia, portanto, não é apenas um registro de conflitos históricos, mas também uma promessa de esperança e redenção. Ela transcende o tempo e o espaço, apontando para um fim dos tempos onde o mal e a opressão seriam vencidos, e a justiça divina prevaleceria. Para os leitores contemporâneos e crentes, esta profecia serve como um lembrete da soberania de Deus e da promessa de um futuro onde o bem ultimamente triunfa. 5. Conclusão: vivendo na última profecia. Dizer que nós estamos na última delas implica uma conexão direta com o tempo presente e a relevância contínua das profecias de Daniel. Sugere que estamos vivendo em uma era que poderia ser considerada a culminação ou a realização das visões proféticas de Daniel, especialmente no que diz respeito à promessa de julgamento, ressurreição e estabelecimento do reino eterno. Essa perspectiva encoraja uma reflexão sobre como as lições de fé,
perseverança e justiça encontradas no livro de Daniel podem informar e inspirar nossas vidas hoje, à luz da promessa de um futuro redentor. Se você gostou deste vídeo e encontrou valor nas reflexões e insights compartilhados, gostaríamos muito de ouvir sua opinião nos comentários abaixo. Compartilhe suas próprias reflexões, perguntas ou como este vídeo impactou sua compreensão ou perspectiva. E se você está buscando mais conteúdos enriquecedores e inspiradores como este, considere se inscrever no canal Sopro Celestial. Ao se inscrever, você se junta a uma comunidade de pessoas que buscam profundidade espiritual, sabedoria e inspiração em suas vidas. Não perca nossas futuras postagens, há muito mais a explorar e descobrir juntos.